Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo Espírito Santo, capítulo 6, O Vento do Espírito. O Espírito Santo está me dizendo que você deve fundar uma igreja em Orlando. Se não o fizer, outra pessoa fará no teu lugar. Deus tem um plano para a sua vida. Eu não poderia ter ficado mais chocado quando o meu bom amigo Kenny Furema me disse essas palavras saídas do nada em almoço, depois de um culto matinal na igreja de São José, na Califórnia, dos idos de 1982. De verdade, fiquei tanto chocado quanto permaneci cético. Apesar de eu já saber que Deus desejava que eu fundasse uma igreja, também sentia que eu sabia exatamente onde ela deveria ser. Em Phoenix, no Arizona. Eu era um evangelista naquela época e minha base ficava em Orlando. Na verdade, tínhamos alugado uma sala de escritório em uma grande igreja de Orlando, em que meu sogro ministrava. Eu sabia que o Senhor estava me chamando para fundar uma igreja. Eu sabia que havia um lugar em que isso não ocorreria, em Orlando, na Flórida. É verdade que eu amava as pessoas de Orlando, mas não passava disso. Eu não gostava do clima e ainda continuo não gostando na maior parte do ano. Eu odiava a umidade, a chuva, os insetos e os insetos. Porém, Phoenix, por outro lado, a belíssima Phoenix era quente, ensolarada, seca e, comparando, livre de insetos. O clima lembrava bastante o de minha amada cidade natal, Jaffa. Além disso, e de forma mais dolorosa, havia se tornado difícil para mim e para minha esposa permanecer em Orlando. Meu sogro teve de deixar sua igreja e logo fomos avisados para procurar outra sala de escritório. As emoções associadas à saída de meu sogro eram extremamente dolorosas para minha esposa. Toda vez que íamos à igreja, ela começava a chorar. Suzane não tinha o maior interesse em permanecer em Orlando, e aquela reação só confirmava essa sensação. Comecei a fazer viagens cada vez mais frequentes até Phoenix e passei a desenvolver um sentimento pela cidade. Cheguei até a analisar algumas possíveis locações e também a fatídica viagem para São José e as palavras inspiradas de meu amigo Kenny Furema. Na verdade, naquela viagem foi inteira fora do comum. A primeira parte da viagem me levou a Dallas e o Espírito Santo arranjou para que eu me sentasse ao lado de um leigo que era executivo da gerência do aeroporto de Orlando. Faz muito tempo que esqueci meu nome, mas jamais hei de esquecer a conduta dele e as suas palavras. Ele era brilhante, eloquente e digno, o tipo de homem que deixa uma impressão marcante por onde passa. Engatamos uma conversa no avião e não demorou para ele perguntar sobre minhas atividades. Contei a ele sobre o ministério e mostrei uma cópia de nossa circular que naqueles tempos se chamava The Spin. De imediato ele separou
na minha agenda de viagem localizada no verso da circular. Ele olhou para a agenda e para mim com um olhar experiente, o tipo de olhar que um veterano de viagens lança a outro, o tipo de olhar de alguém que sabe por experiência própria quão cansativa, o quão... Ele olhou para a agenda e para mim com um olhar experiente, o tipo de olhar que um veterano de viagens lança a outro, o tipo de olhar de alguém que sabe por experiência própria o quão cansativa seria a lista de viagem constante de circular. O olhar dele mais parecia uma pergunta: você vai mesmo viajar tanto assim? Apesar de eu ser uma pessoa muito reservada por natureza, e apesar de conversar com estranhos em avião ser a última das minhas vontades, de algum modo o Espírito Santo fez com que eu abrisse meu coração para aquele homem. Sim, eu viajo bastante. Além do mais, nos últimos tempos estive pensando em me mudar de Orlando. Quem viu pareceu entender que eu acabaria de dizer a um homem que o motor esquerdo do avião estava em chamas. Do nada ele ficou bastante empolgado. Ele seguiu na minha direção como um navegante que se inclinava em direção ao vento norte. E demonstrando bastante interesse, perguntou: por que motivo você iria desejar sair do Orlando? Então contei um pouco sobre o afastamento de meu sogro e fiquei surpreso por descobrir que ele entendia tudo do assunto. Olhando direto em meus olhos com um tom de confiança absoluta e inabalável, ele disse: se eu fosse você, não mudaria. Está chegando o dia em que Orlando será como Atlanta ou Dallas. O mundo inteiro virá para conhecer Orlando. Depois ele ficou quieto e agravou o tom. Você viaja o mundo todo, mas se esperar o suficiente, o mundo virá até você. Eu tinha ficado impressionado com aquelas palavras, mas fiquei ainda mais impressionado com o crime Fênix. Assim, apesar do encontro com aquele executivo e das palavras de conselho de Kenny Fama, eu estava decidido a ir para Fênix como uma flecha afiada. 2 meses depois eu pregava em Tampa e perdi no Tampa a pedido de um homem que eu não conhecia direito. Adivinha o que aconteceu? O culto estava se desenrolando quando do nada esse homem começou a dizer profecias para mim. Você consegue imaginar quais foram as palavras dele? O Espírito Santo está me dizendo que você deve fundar uma igreja em Orlando. Se não o fizer, outra pessoa fará no teu lugar. Deus tem um plano para a sua vida. Bem naquele ponto, o Espírito Santo tinha conseguido definitivamente a minha atenção. Eu ainda me sentia uma flecha apontada para Fênix, mas o arco amolecia cada vez mais. Pouco tempo depois fui convidado para pregar por Tony Reid, que lidera uma grande igreja em Buffalo, no estado de Nova York. Hoje em dia, Tommy é um dos meus melhores amigos, considero o meu pastor. Eu não havia contado para Tommy, a única vírgula sobre as palavras que me foram vaticinadas, mas com uma certeza indescritível.
me chamou depois do culto e disse: o Espírito Santo está me dizendo que você deve fundar uma igreja em Holanda. Se não fizer, outra pessoa fará no teu lugar. Deus tem um plano para a sua vida. Depois ele continuou: o Espírito Santo quer que você funde uma igreja porque há pessoas se afogando. Se você fizer o que ele pede, será como um bote salva-vidas que Deus abençoará para servir de resgate. Aquela altura eu percebia que o Espírito Santo estava se movendo e eu me sentia de fato disposto a seguir as orientações dele, mesmo que elas apontassem para a permanência em Holanda. Comecei a visitar São José uma vez por mês. Em uma das viagens de volta, o Espírito Santo falou para meu coração o mesmo que havia dito meses antes, por meio de outras pessoas: Benny, você deve fundar uma igreja em Holanda. Se não o fizer, outra pessoa fará no seu lugar. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu estava disposto a seguir a orientação do Espírito Santo, mas sentia certeza e angústia na alma por aquelas pessoas. Eu estava disposto a seguir a orientação do Espírito Santo, mas sentia certeza e uma certa angústia na alma por aquelas palavras. Minha esposa havia sacrificado muitas coisas em nome do ministério e estava muito infeliz em Holanda. Como eu poderia pedir a ela para ficar? Por isso disse para o Espírito Santo que eu estava sofrendo com a orientação recebida. Senhor, se tudo isso vem do Senhor, precisará falar com minha esposa, pois ela deseja sair de Holanda. Quando voltei para Holanda, a volta do aeroporto para casa pareceu ter uma distância maior do que jamais teve. Conversas imaginárias com Suzane provocavam minha mente e muitas perguntas apertavam meu coração, uma atrás da outra. E se ela não quiser ficar em Holanda, como ela irá reagir quando eu contar tudo o que o Senhor disse para mim? Ou como orei no caminho de casa para que Deus falasse com ela, porque eu sabia que Suzane ouviria a voz dele. Suzane me encontrou no portão de casa. Ela estava absolutamente radiante. Querido, tenho algo para te contar. Ótimo, Suzane, mas antes tem algo que eu preciso dizer. Não, o que tem para contar é tão grande que você vai ter que esperar. Bom, Suzane, o que tenho para dizer também é grande, mas vai em frente. Benny, o Espírito Santo me disse que você deve fundar uma igreja aqui em Holanda. E eu também acho que você deve fazer isso. Eu queria cair de joelhos bem ali. Tamanha gratidão pelo Senhor. Não é clichê algum dizer. Onde Deus guia, Ele provê. Que experiência gloriosa eu tive naquele dia quando entrei na presença de Deus e comecei a agradecer pela orientação e pela direção do Espírito Santo. Conforme continuei a comungar com Ele em oração, a realidade do que estava por vir para mim e para Suzane foi se fazendo mais aparente. Orlando, Senhor, você tem certeza? Nunca tivemos grandes públicos quando ministrávamos em Holanda. Eu tinha certeza que ouvirá o Senhor e de que o Espírito Santo estava me guiando. No entanto, continuando a orar, eu disse: Senhor Jesus, se você realmente deseja que eu funde uma igreja em Holanda, dê algum sinal de confirmação. Permita que eu alugue o auditório da
um dos maiores violões na época, e permita que ele volte. Eu queria ter certeza de saber que minha resposta. Eu queria ter certeza e sabia que minha resposta poderia vir por meios sobrenaturais. O Senhor foi tão gracioso e compreensível. Ele respondeu com muita rapidez, com muita sabedoria para aumentar minha fé. Reservamos o auditório e esperamos pelo dia. Começou a se espalhar notícia daquele culto. Eu olhava confiante e animado para ver como o Espírito Santo iria glorificar o Senhor Jesus naquele encontro. Finalmente chegou o dia para o qual o Espírito Santo me preparou por meio das muitas palavras e dos muitos sinais de confirmação. Quando pisei no palco, meu coração se encheu de louvor a Deus ao ver todos os 2.200 assentos no auditório ocupados. O Espírito Santo não me decepcionou. Ele fez infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Assim, em março de 1983, fundamos o Orlando Christian Center, uma igreja que mais de 7.000 pessoas chamam de lar. A Deus seja toda a glória. Sou muito grato pela direção do maravilhoso Espírito Santo. O sopro de Deus, sem a orientação do Espírito Santo, eu estaria escrevendo 7 livros. Estava escrevendo este livro. Eu sou muito grato pela direção do maravilhoso Espírito do Senhor, o sopro de Deus. Sem a orientação do Espírito Santo, eu estaria escrevendo este livro em Fênix e teria perdido a alegria de pastorear na igreja. Na grande congregação do Orlando Christian Center, como também perderia a excitação de ver o Espírito Santo criar um bote salva-vidas que resgatou e redimiu muitas vidas preciosas. Sim, o abençoado Espírito Santo exerce papel vital e indispensável não só na orientação, mas também em muitas outras áreas desde a fundação dos tempos. Neste capítulo vamos começar a explorar a incomparável obra do Espírito Santo, tanto ao longo da história quanto nos dias de hoje. Prepare-se, pois depois de começar a apreciar e a apropriar da obra do Espírito Santo, você nunca mais será o mesmo. Veja o sopro do Todo-Poderoso Espírito Santo o vento da criação que mudou o mundo a partir do caos. O vento da animação que deu a Adão a física e espiritual. Deu a vida física e espiritual. O vento da percepção que permite ouvir a brisa gentil da voz de Deus. O vento da direção guiando gentilmente por meio dos caminhos que percorremos. O vento da revitalização, despertando e renovando todos os dias, dando força para a caminhada. Milhões de pessoas conseguem recitar o primeiro versículo da Bíblia de cor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O verso seguinte nos apresenta ao
por trás da criação. O Espírito Santo de Deus, somos ensinados que a terra não tinha forma e era vazia, e que as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 2. Em um universo de absoluta falta de forma, algo começou a se mover. Se de repente houve uma fagulha de vida bem na superfície de um planeta vazio e estéril. Algo estava se movendo pela superfície da Terra. Você se lembra do que aconteceu no primeiro dia da criação? Deus falou. As Escrituras contam. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É animador saber que o mundo chegou à existência por meio da palavra de Deus, que trouxe luz e ordem ao centro da escuridão e do caos. No entanto, muitas pessoas deixam de perceber que antes de Deus falar, versículo 3, o Espírito Santo se movia. Foi assim que aconteceu na criação e é assim que ainda acontece hoje. Antes de Deus falar, o Espírito sempre se move. Esse padrão jamais mudou. Quando as pessoas perguntam, bem, como posso ouvir a voz de Deus? A propósito, essa é uma ótima pergunta. Eu sempre respondo: deixe que o Espírito do Senhor se move antes. Então a leitura de hoje é essa. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.